Terra e Paixão conseguiu nessa semana um dos seus picos de audiência. Em alguns dias da semana a novela já ultrapassou a faixa de 30 pontos, que é a meta geral das novelas das 9 da Globo nesses novos tempos de televisão, né? E conseguiu com isso se distanciar de outras novelas que foram as piores do horário das 9, caso de Um Lugar ao Sol, na questão audiência, tá? Caso de Um Lugar ao Sol, Amor de Mãe teve algumas dificuldades ali, mas passou dos 30, na média geral também, foi muito prejudicada por aquela pausa da própria pandemia, né? A Lei do Amor também, que é uma novela de 2017, O Sétimo Guardião, são várias novelas, Travessia também, são várias novelas que alcançaram os níveis mais baixos de média de audiência na história do horário das 9 da Globo. E o Valcir Carrasco consegue, como a gente previa, avançar com a novela para dentro desse terreno da faixa dos 30 pontos. E isso se deve principalmente ao quê? A um desprendimento muito grande da questão de abrir mão daquilo que ele pensava que daria certo e não deu, e conseguir encaminhar a novela para outros trilhos, para outros momentos e entregar para o público essa trama completa. A cena que foi ao ar essa semana do perdão, né, do pedido de perdão do Antônio La Selva, Tony Ramos, para o personagem Caio do Cauã Raymond, era para ser uma cena que iria só no último capítulo ao ar. O que isso denuncia? Que o Valcir já enterrou a trama anterior, a trama que viria a desenrolar a novela inteira, para ressurgir com uma nova trama agora. Teoricamente, na sinopse original, a Agatha, personagem da Bianca Bin e da Eliane Giardini, seria uma figura que não apareceria só em flashback. Trazendo a Agatha, Eliane Giardini, para dentro da novela, começa a novela de novo, né? Dá pra ver que a personagem da Aline, né, a Bárbara Reis, perdeu um pouco desse espaço porque a trama ali já estava meio que resolvida nesse sentido, então ela vai ganhando outras pontas, outras características nesse momento, mas nas últimas semanas a trama central tem se desenvolvido muito ao redor do universo da volta da Agatha, né? Da Agatha estar viva e voltar para a nova primavera e ter ali os seus conflitos, os seus embates com as figuras que são importantes dentro desse núcleo, né? A revelação de que ela é mãe do Jonatas também, que o Jonatas e o Caio são irmãos, enfim, é uma coisa rocambolesca, talvez seja a novela mais folclórica do Valcir Carrasco até aqui, mas de toda forma é um autor que sabe refazer aquilo que precisa ser refeito. Então ele aposta também nos núcleos de alívio cômico, de uma forma geral, de Terra e Paixão, para também atrair esse público e quebrar aquela narrativa mais dura de outros momentos, principalmente, e agora aposta todas as fichas nesse conflito da família La Selva, entre Tony Ramos, Glória Pires e também agora a personagem da Eliane Giardini, mais uma atriz espetacular da nossa dramaturgia, né, e que chega para enriquecer a novela, mesmo que tenha um texto muito simples e muito didático. Esses atores, como é o caso do Tony Ramos, da Glória Pires e da Eliane, têm a rodagem necessária e têm a experiência necessária para, mesmo na embocadura de um texto mais simples, conseguir passar uma emoção superior. O Tony Ramos, essa semana, mais uma vez mostrou o grande ator que é. Semana do aniversário dele, inclusive, parabéns ao Tony Ramos, grande patrimônio das nossas novelas no Brasil. Ele mostra a sua capacidade como ator, porque ao mesmo tempo em que ele traz um personagem completamente desprezível, ele também consegue colocar ali dentro notas de um sentimentalismo que ele vinha alimentando desde os primeiros capítulos, quando falava sobre a Agatha especificamente. Então, o reencontro deles ali, naquele momento no meio da casa da família e tudo mais, o plano da Irene de tentar matar a Agatha antes de ela conseguir voltar para casa, tudo isso movimentou a novela de um jeito que a audiência começa a responder. E a partir do momento que a audiência começa a responder, são tomadas outras decisões dramatúrgicas para levar a novela adiante. Afinal de contas, é uma novela que foi encomendada para o Valcir Carrasco para ter mais de 200 capítulos, para ir até janeiro do ano que vem, ou então até fevereiro. Então é necessário ter esse desprendimento de poder mudar a história se necessário. Por isso que a novela, enquanto obra aberta, ela funciona bem com base na resposta do público, com base naquilo que o público traz para dentro da trama. De novo, como eu falei lá no início, a morte do Daniel era para ser lá no capítulo 100, o capítulo 100 nem se chegou ainda e o Daniel já morreu na novela faz muito tempo. Esse reencontro e pedido de perdão entre o Antônio e o Caio também seria lá no último capítulo, não é o caso, teve que ser antecipada essa trama e uma sequência de segredos revelados, uma sequência de acontecimentos grandiosos ali à disposição do público para que se pudesse finalizar aquela história que não estava dando certo até então, ou que estava dando certo, mas não teria fôlego para aguentar tantos capítulos, e conseguir
colocar novamente nos trilhos, colocando personagem novo, colocando outras dinâmicas dentro da novela, e isso é algo que o Valcir Carrasco consegue fazer como ninguém. Ele é um cara que consegue se adaptar muito rápido àquilo que a audiência está pedindo. Então, é uma característica do autor e que ele vai mostrando mais uma vez essa versatilidade para conseguir colocar Terra e Paixão nos trilhos e no gosto do público, né? É uma novela clássica, eu fico imaginando muito o quanto Terra e Paixão pode fazer sucesso em países latinos, principalmente, né? Nesses países que consomem muita novela mexicana, as reviravoltas rocambolescas e o maniqueísmo dos personagens de Terra e Paixão pode funcionar muito bem. Estou muito curioso para saber se vai ser vendida para a Argentina, como é que vai ser a recepção na Argentina, em outros países como a Colômbia, por exemplo, Venezuela, enfim, países que recebem muitas novelas da Globo e que consomem esse conteúdo latino, para ver se isso vai ter essa repercussão que tem aqui no Brasil, de certa forma, em uma medida, e que pode dar muito certo em outros países. Então eu acho que Terra e Paixão tem tudo para ser um sucesso também na América Latina e tem tudo para fechar a novela, fechar a exibição acima da casa dos 30 pontos de média. Nós não estamos em 30 pontos de média ainda, estamos no 28 ali, que foi mais ou menos o que Pantanal conseguiu manter durante boa parte da sua exibição e foi considerado um sucesso, né? Então, essa transição agora de levar a novela até janeiro tem tempo ainda de fazer adaptações que vão levantando essa audiência da novela, carregando o público que veio desde o início e colocando novas pessoas acompanhando também. O Valcir está conseguindo fazer isso mais uma vez, a gente já previa que ele ia conseguir fazer. Acho que tem demorado mais do que eu imaginei que demoraria para acontecer, mas está começando a acontecer esse crescimento de audiência e com isso a novela vai se tornando cada vez mais sustentável e também, eu acredito que rentável e vendável para a Globo mais para frente, principalmente para os países latinos. Eu acho que esse é um ponto primordial, um ponto fundamental que Terra e Paixão vai atender. Comenta aqui embaixo o que você acha da novela e a gente se encontra no próximo Rede Gesla Opinião.